Amém? Agora, depois que Val falou tanto, né, a gente fica assim, ai, Jesus. Mas é isso, sobre isso mesmo. Eu queria que você ficasse de pé. Vou ensaiar aqui algo com vocês, amém? Quero que você pergunte para mim, Deus, como você está? Foi fraco? Aí eu vou responder, tá? Eu estou boa e Bora de novo? Pergunta para mim. Eu estou boa e bonita e cheia do Espírito? Amém? Agora olha para quem está do seu lado e pergunta, como você está? Agora responda. Responda. Você está como? Você está como? Você está como? Boa aí? Fala, eu estou boa e bonita, cheia do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Nós somos filhas amadas do Senhor. Você não vai sentar ainda. Amém? A palavra do Senhor, ela diz, né, lá eu quero que os meninos coloquem aí. Você vai ler comigo? O texto que é referência para nós está no livro de Ruth, o capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos. Eu quero que você me acompanhe. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obrigues a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Repita comigo. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte me separar de você. E quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Fecha seus olhos, Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. A Tua palavra, ela é confiável. Ela já foi testada milhares e milhares de anos. Antes mesmo de Cristo existir, a Tua palavra já havia sido testada. E Ele é a própria palavra. Por isso nós acreditamos nela e nós confiamos nela. E nessa noite nós declaramos que a Tua palavra trará transformação, trará cura, trará mudança, trará, ó Deus, um marco na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, você dá um aplauso bem forte a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém? Você pode se assentar. Amados, hoje então, nós estamos falando sobre amizade uma reconexão à nossa originalidade. Dilce, por que você está falando isso? Existe um médico chamado Jung, e ele tem uma frase muito conhecida mundialmente. Ele diz que nós nascemos originais e nós morremos cópia. Aí eu falo o contrário da frase dele. Eu digo, eu nasci original e eu vou morrer original. Você pode dizer isso comigo? Eu sou original. Eu não serei uma cópia. Eu vou morrer original. Amém? Por isso que é o tema da nossa palavra. Quando a Val compartilhou comigo sobre essa temática, eu falei, nossa, mas tanta coisa para a gente falar. Na hora, eu não falei para ela. Mas rapidamente veio aquilo no meu coração. Tanto tema para a gente falar para mulheres, a gente vai falar sobre amizade. Pergunta para mim, será por que, Deus, que você resistiu? Será por que eu resisti? Quando nós falamos de amizade, quem aqui nós já ouviu dizer, amigo é para ser guardado do lado? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Amigo, a gente conta nos dedos da mão. Ah, é difícil eu ter alguém que seja porque lidar com gente é difícil. Não é assim? E aí nós temos, amados,
Aqui o texto que nós acabamos de ler, as palavras de uma mulher. E o nome dessa mulher é como? Ruth. Ruth fala para Noemi. E nós escutamos esse versículo, principalmente na hora dos casamentos, não é mesmo? Mas ali estava falando sobre uma relação de amizade. Entre quem? Entre uma nora e uma sogra. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, o que nós observamos? Ele é um vislumbro do trabalho oculto de Deus durante o pior dos tempos. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vamos chegar a essa conclusão. O livro de Ruth, ele não foi escrito num momento lindo, num momento maravilhoso, num momento de sucesso. O livro de Ruth foi escrito num dos piores momentos da história de Israel. A pergunta que eu faço é por que naquela época estava no auge, se dominava inclusive os tempos, eram os juízes, por que alguém resolve escrever um livro tão pequeno, tão curto, mas com lições valiosas, para contar a história de 3 mulheres. Quem eram essas 3 mulheres? Orfa, Noemi e Ruth. Fala comigo, Orfa, Noemi e Ruth. E será que nós sabemos de fato quem são essas mulheres? Como eu já disse para você, esse livro foi escrito, então, mostrando ali o trabalhar de Deus. Um trabalhar oculto. Fala comigo, trabalho oculto. Você sabia que a única pessoa que trabalha arduamente para você, 24 horas por dia, é Jesus? A palavra diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então, enquanto essas mulheres estão vivendo a pior tragédia da vida delas, tem um Deus trabalhando. Tem um Deus fazendo um sobrenatural. Então, esse livro ele foi escrito no tempo dos juízes. E quando a gente olha a organização da Bíblia, a forma como se deu, a gente já sabe, começou com Abraão, patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Depois, a gente tem ali Moisés, ainda no Egito, que vai embora e que depois volta, resgata o povo. Nós temos Moisés conduzindo esse povo por anos. Depois que Moisés parte, nós temos quem? Nós temos Josué e Caleb. Josué é um grande líder. Mas depois que Josué morre, então começa ali a era de quem? Dos juízes. E os juízes são levantados um após o outro. A palavra diz que quando Deus levantava um juiz, o povo andava nos caminhos do Senhor, mas bastava um juiz cair e o povo se esquecia. Sabe por quê? Porque quando uma geração, ela falta líder, ela falta referência, o povo perece. Porque o povo precisa de líder, o povo precisa de referência. Quando a Val perguntou quem é a mulher que você se inspira, é algo que eu digo diariamente para quem está do meu lado. Se você não tem uma referência, eu sinto muito, mas você está perdendo tempo. Porque nós estamos vivendo o quê? Mediocridade. Porque é a referência que nos desafia a querer sair do lugar em que a gente está e ir para uma outra dimensão, ir para um novo nível. Então, nessa época, nós tínhamos, então, os juízes. E este livro ele foi escrito aproximadamente ali uns 400 anos após, então, Josué ter entrado na terra que manava leite e mel. E que Ezequiel diz que a terra que era a coroa de toda a terra. Então, esse livro ele foi escrito ali entre 1500 a 1100 antes de Cristo. Isso é só para você entender aonde nós estamos no que tange a história. E aí nós vamos conhecer essas 3 mulheres. A primeira mulher é quem? Noemi. Quem que é Noemi? Noemi era uma israelita da cidade de Belém e ela pertence à tribo de Efraim. Essa é Noemi. O nome dela significa agradável. Fala comigo, agradável. Doçura. O que significa Noemi? Agradável. Doçura. Fala mais alto. Agradável.
doçura. Esta era quem? Noemi. E quando nós olhamos para a característica de Noemi, é uma mulher que retrata a própria sabedoria. Ela era uma mulher sábia, resiliente, amorosa. E a sua relação, inclusive com Ruth, mostra as características dela. Fala assim, o meu comportamento mostra o que está dentro de mim. Amém? Quem é então órfã? Que é a segunda mulher dessa história que nós estamos falando. Órfã é uma Órfã é o quê? Uma moabita. Ela pertencia ao povo de Moabe. E os moabitas, eles não foram um povo escolhido por Deus para adentrar a terra de Canaã. Inclusive, a promessa era de que eles precisariam ser destruídos. Agora, olha o significado do nome dela. Vocês sabem qual que é o significado de órfã? No hebraico, quando nós olhamos o significado do nome dela, está relacionado a servir. Bota a mão no seu pescocinho aqui, ó. O que a palavra diz? O homem de dura servir. Chega uma hora que vem o castigo para que não haja mais cura. E a palavra órfão, o nome órfão, significa pescoço. E pescoço você faz o quê? Movimento. E quando nós olhamos, inclusive, a palavra, este nome está relacionado e simboliza, inclusive, a decisão que ela tomou. Qual foi a decisão que ela tomou? De olhar para trás. E voltar, inclusive, atrás. Porque ela morava já com Noemi. Ela já estava juntamente com a linhagem de Israel. Mas ela olha para trás e ela volta. Então, as características de órfão. É descrita como uma mulher que amava sua sogra, Noemi. Mas escolheu retornar para a família. Por que será que ela escolheu retornar para a família? Porque ela queria segurança. Porque ela queria conforto. Porque Noemi tinha o quê para oferecer para a órfã àquela altura do campeonato? Nada. Nada. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quantas vezes você já foi deixada porque você não tem nada para oferecer? Quantas vezes você já deixou porque considerou que essa pessoa com quem você caminhava não tinha nada para te oferecer? Isso é mais comum do que nós imaginamos. Inclusive hoje está na moda. Senta nas mesas e cuidado com a mesa que você senta. É verdade. Nós atraímos o que está dentro de nós. E quando eu estou falando que está dentro de nós, eu não estou falando do fígado, do intestino, do coração. Eu estou falando de psique. Eu estou falando de mentalidade. Estou falando disso. Só que eu quero te ensinar algo quando se trata de amizade. Foi o ano passado ainda que nós falamos. Levanta sua mãozinha para cima que eu quero que você se lembre disso. Quando eu falo de amizade, eu tenho que ter 3 tipos de amizade. Você sabe qual é? Um amiguinho que está aqui. Sabe quem é esse amigo que está aqui? Bota seu dedinho mindinho assim, ó. Dedinho mindinho é pequenininho? É. A gente pouco usa, né? Às vezes ele. Mas se faltar ele na nossa mão, a nossa mão consegue fazer o movimento que ela precisa? Ele só é mas ele é útil. Toda amizade, amados, quando a gente está falando de amizade, eu preciso de uma amizade que eu preciso cuidar. Eu tenho sempre que ter alguém para me cuidar. Você não vai esperar nada em troca de ninguém. Porque a amizade não é moeda de troca. A amizade não é barganha. A amizade é reciprocidade. A amizade é o quê? Aliança. E a aliança se quebra? Não. Então, toda relação de amizade, você precisa ter alguém que você vai cuidar. Que você vai gastar tempo com essa pessoa. Que você vai ensinar essa pessoa. E quando você está começando essa relação de amizade, principalmente quando ela é nova em Cristo Jesus, você vai limpar as merdas que ela faz. Você vai cuidar dela como se cuida de um bebê quando é pequeno, trocando fraldinha. Sabia disso? Entendeu? Mas eu tenho o segundo nível de amizade. Qual que é o segundo nível de amizade? É aquela que está aqui, ó.
a mesma altura comigo. É aquela que eu já posso tirar minha roupa. É aquela que eu posso falar abertamente. É aquela que eu conto para ela o que eu estou passando. E ela tem maturidade para ouvir o que eu estou dizendo. Ela vai ser aquela pessoa que vai aliviar o meu fardo. Que vai junto comigo pegar no outro lado do jugo. E dizer, ei, peraí, que você está andando sozinha, deixa eu te ajudar. Vai ser aquela pessoa que vai orar com você. Vai ser aquela pessoa que vai conseguir aliviar o teu fardo diariamente, amados. Eu tenho uma amiga muito especial que está aqui hoje, está lá, ó. A Ariela. Uma amiga que Deus me deu. Quando tem pega, eu ligo ou não ligo para você? Eu só digo para você o quê? Ore por mim. Uma amiga que Deus me deu. Que eu posso falar abertamente também com ela. Que eu posso falar e ela me acolhe. É o segundo nível de ami, mas eu tenho o T. Qual que é o terceiro? Pergunta para quem está do seu lado, qual que será o terceiro? Qual será o terceiro? O terceiro nível de amizade é alguém que está lá em cima. Lembra que tu está puxando alguém aqui? Lembra disso? Agora tu tem alguém que está puxando você. E muitas das vezes você não vai conseguir caminhar com essa pessoa. Você vai precisar agarrar no pezinho dela e dizer, deixa eu ir contigo. Essa pessoa, ela te confronta. Ela te tira da zona de conforto. Ela diz, ei, vamos lá. Mas se você não sair do lugar que você está, você não dá conta de andar comigo. Porque é alguém que te desloca, que tira do lugar onde você está. Amado, se na nossa vida, na nossa relação de amizade, nós não tivermos esses 3 níveis, eu sinto muito, mas você não tem amizade de verdade, conforme a palavra de Deus. Isso que eu estou falando, não estou tirando da minha cabeça. É só olhar para o apóstolo Paulo. É bonito olhar para o apóstolo Paulo, né? Mas quem foi que cuidou dele? Quem fez Saulo ser Paulo? Você já ouviu falar quem foi? Quem fez Saulo ser Paulo? Quem? Uma pessoa que parece insignificante. Barnabé. Você já parou para pensar se Barnabé tivesse largado Saulo? Porque ele foi largado, inclusive, por os bambambam da época. Foi rejeitado e deixado no canto. Quando a gente vai estudar a história desse homem, a gente percebe, inclusive, que ele voltou para a cidade dele, para Tarso. Sabe por quê? Porque ninguém queria ele, porque ele era um chato, porque ele era um nojento, porque ele era um antipático, porque ele era o dono da verdade, cheio da arrogância. Esse era o Saulo. Mas o Barnabé cuidou dele e segurou na mãozinha dele. Mas o Paulo não teve o Timóteo? Que altura estava o Timóteo? Cuidando. Entende o que eu estou falando? E o Paulo teve os outros irmãos que andaram junto com ele. Tem Priscila, Áquilas, tem ou não tem? Isso é para nós aprendermos, amados. Quando nós estamos falando de amizade, a gente precisa disso. Órfã olhou para trás e ela foi embora. E deixou quem? Deixou quem? Noemi. Vira para quem está do seu lado e fala, agora nós vamos falar sobre Ruth. O que será que significa o nome Ruth? Você sabe o que significa a Ruth? Você sabe? Quem era Ruth? Quem era Ruth? Uma Moá? Uai, ela era do mesmo povo que Orfã? E o que diferencia uma mulher da outra? Eu vou te dizer. O significado do nome Ruth quer dizer amizade e companheira. Ela foi ou não foi para Noemi? Uma amiga e uma companheira. O que significa Noemi? Mal de professora. Agradável, doce, uma mulher resiliente, uma mulher sábia. E a órfã?
pescoço, aquela que olha para trás. E a Ruth, uma amiga. Isso é bem retratado na história dela com Noemi. Mas a gente precisa falar de Noemi, amados. Quando a gente olha para Noemi, talvez a gente não tenha prestado atenção. Cadê minha garrafinha? A Noemi, olha a história dessa mulher. A Noemi se mudou para onde? Aonde ela morava? O que eu te disse? Aonde que Noemi morava? Em Bé? E ela se mudou para onde? Para Moabe. Quando ela chega em Moabe, o que aconteceu com ela? Ela perdeu ela perdeu um marido. Depois disso, os 2 filhos dela se casaram com mulheres Moá, que não podia. Depois disso, os 2 filhos, e ela retorna. A Noemi, ela retorna. E quando ela vai retornar, ela está no meio do caminho. Ela olha para Orfa e fala: minha filhinha, eu não tenho nada para te dar. Minha filhinha, volta para os seus pais. Volta para a casa dos seus pais. E vai viver a sua vida. E o que a Orfa fez? Tchau, sogrinha. Fala assim, ó. Tchau, sogrinha. E deixou só a sogra. Porque o que tinha aquela sogra para dar? Nada. Nada. Como é que você estaria enfrentando agora morte de marido, morte dos filhos? Gente, quem perde um marido já é difícil se recuperar. E quem perdeu um marido e 2 filhos? E quem perdeu tudo? Como é que estava o coração dessa mulher? Estava dilacerado. O coração de Noemi estava dilacerado. E aí ela faz uma proposta para essa amiga órfã. E ela vai embora. Ela deixa Noemi. Eu quero te lembrar que a história de Noemi foi um golpe atrás do outro. Um golpe atrás do outro. Você já ouviu uma frase que é na hora da luta, que é na hora da adversidade que você conhece o quê? Um amigo. É ou não é verdade? E nesta hora ela conheceu quem era órfã. Porque a Ruth trata de forma diferente. Mas a órfã não, ela vai embora. Então eu queria te lembrar. Tragédias, amadas, vão acontecer aonde? Na nossa vida. Você não escolhe os acontecimentos dolorosos que atrapalham sua vida. Mas você sempre terá o privilégio de escolher como você vai reagir. Diz: eu não escolho as adversidades que eu vou passar, mas eu escolho como eu vou reagir. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu escolho e você escolhe como nós vamos reagir. A reação é responsabilidade nossa. A adversidade não. E por que eu te disse que o livro de Ruth é um vislumbre do trabalhar oculto de Deus? Diga comigo: embora Noemi estivesse enfrentando um golpe atrás do outro, havia um trabalhar de um Deus que é fiel. Amém? Você crê nisso? Havia um trabalhar de um Deus que é fiel. Esse Deus é fiel, amados. O Deus em que nós servimos, Ele é fiel. A pergunta que eu te faço é: onde nascem as amizades? Pergunta para quem está do seu lado. Onde nascem as amizades? Eu vou te responder: não é no restaurante, não é no encontro casual. As relações de amizade, ela não nasce dentro da igreja, ela não nasce na faculdade, ela não nasce num casamento. Sabe aonde nasce as amizades? O que tem a ver?
As relações de amizade nascem aonde? Eu não ouvi. Ela nasce aonde? Em casa. As relações de amizade nascem em casa. Nascem na minha casa e na sua casa. A minha relação de amizade hoje, ela nasceu na minha casa, na casa da minha mãe. Você está doida, Dilce? Não. Não. Quem são os amigos da sua mãe? Fecha seus olhos. Enquanto eu vou te fazendo essas perguntas, você vai voltar no passado. Quem são as amigas da sua mamãe? Você conhece pelo menos 3 amigas da sua mãe? Quantos chá você viu a sua mãe fazendo em casa, pondo uma mesa para receber as amigas? Quais foram as palavras que você ouviu da boca da sua mãe a respeito de amizade? Como ela se referia às amizades? Quais são as suas crenças sobre a amizade? Eu acompanho mulheres. Na hora que eu chego para conversar com uma mulher, que eu pergunto para ela, pelas amigas, inclusive no livro Transformada tem um capítulo que é só sobre amizade, que ela me diz, amiga, coisa rara. Eu digo, interessante. Fale um pouquinho mais para mim sobre o que você pensa. E ela começa a falar. E aí eu faço a pergunta que pega ela na curva. Quem são as amigas da sua mãe? Sabe o que é? É que a mamãe não confia muito nas pessoas. A mamãe já foi muito magoada. Aí se eu for nessa mulher agora, a mamãe dessa pessoa que eu acompanho, eu chego nela e pergunto, como eram as relações de amizade da sua mamãe, que agora é a vó? Aí sabe o que ela vai me dizer? A mesma coisa. Eu comecei essa palavra dizendo que nós somos originais. Mas tem muita mulher aqui que ainda é cópia melhorada. Dilce, é duro o que você está falando? Não. As relações de amizade começam em casa. Eu sinto muito em te falar isso e ao mesmo tempo me alegro. Porque Deus tem descortinado os nossos olhos. Fique em pé, Carla, por favor. Aqui está uma amiga minha. Ela vai lembrar do que eu vou falar para ela. No ano de 2014, eu não vou lembrar muito bem a hora, mas eu lembro o lugar em que eu estava. Eu passava em frente à Bela Palma. Quem conhece aqui? Conhece ali, né? Perto das secretarias. E eu fiz uma ligação para ela e a gente estava conversando sobre a amizade. Eu amo a história de Jonathan e Davi. E sabe o que foi que eu falei para ela? Você tem certeza que você quer ser minha amiga? Porque eu acredito em amizade, como a de Jonathan e Davi, que tirou a capa, que entregou a espada. Vocês sabem disso, né? O cinturão, e cada uma tinha um significado. Naquela hora, amados, não tinha nada de verdade. O que eu estava falando para ela era verdade, que eu queria ser amiga dela. Mas eu tinha um coração ferido, magoado, machucado. Eu lembro disso até hoje. Sabe por que eu lembro? Porque ele me lembrou que havia muito orgulho e ferida dentro de mim. Eu continuei sendo amiga da Carla, e sou até hoje. E aí eu já quero, pode sentar, você pode aplaudir Jesus? Por que eu te falo isso? Porque nós temos muitas crenças. E o que é crença? São historinhas que a gente acredita e tem como verdade dentro da gente. E nos limita de viver o propósito. Nós estamos falando de amizade com
propósito. E se eu vivesse daquela forma, eu iria ter amigas que contassem aonde? Na palma da minha mão. É verdade que Jesus teve 3 que era íntimo, mas Jesus teve só 3? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje o mundo quer método, quer fórmula. Eu falo muito isso para Etienne e para Val, quase que diariamente. Sabe o que Jesus fala para mim? O Espírito Santo fala diariamente. Esquece a receita e busca a presença. Porque quando a gente escuta a presença, a gente ouve Ele, a gente deixa todas as fórmulas de lado. Não é verdade que nós temos que ter amigo que conta na palma da mão. Porque se isso fosse uma verdade, a viúva de Serepta não teria pago as contas dela. Nós temos que ter relações de amizade, amados. E nós temos que ter 1 milhão de amigos. Por onde a gente passar, a única diferença é que nós temos um amigo para cada estação. Tem amigo que me acompanha hoje mais distante. Mas tem amigo que está na mesa todo dia comigo e está tudo certo. Não significa que o amigo só é amigo se estiver tomando café todo dia comigo. E isso é sobre isso, isso é fórmula pronta. E nós somos igreja, enquanto nós vivermos assim, nós vamos entrar na igreja, nós vamos fazer uma panelinha, e nós vamos doer o nosso coração, e nós não vamos ter relação de amizade. Porque nós vamos viver a história que o mundo está contando. E não é assim, amados, que nós temos que viver. Nós vamos ter amigos para cada estação. Agora, é verdade que nós precisamos entender que tem uns que estão maduros para a gente abrir o coração e outros não. Eu gosto muito do que ensina o Tiago Brunet, e ele fala dos amigos de convivência, dos amigos estratégicos, dos amigos íntimos. O problema é que a gente não entende sobre o assunto e a gente fica colocando pessoas no lugar errado. Entende o que eu estou falando? Tem amigo que vai aparecer na sua vida e está tudo certo, e por um tempo, e ele vai partir. Mas na hora que você se encontrar novamente, é como se você estivesse vivendo junto todos os dias. Você precisa entender isso. E nós precisamos destruir as nossas crenças. Saia daqui hoje, olhando para a sua casa, olhando para a sua família, olhando para a vida da sua mãe, olhando para a vida da sua avó. Olha as relações de amizade dela, e você vai compreender melhor as suas. Eu já fui de alguém tão ferido, e eu já falei isso quantas vezes nesse altar, mas principalmente no que tange a amizade. Sabe por quê? Porque minha mãe nunca foi uma mulher de muitos relacionamentos. Dilce, por que a amizade começa em casa? Outra mentira de Satanás que eu quero que hoje você saia daqui com teus ouvidos bem atentos e preste atenção. Você é amiga da sua filha. Você pode repetir isso comigo? Eu sou amiga da minha filha. Eu sou amiga dos meus filhos. Você entende o que eu estou falando? Foi uma das coisas que eu me perguntei, Senhor, por que Noemi? Noemi era sogra. E eu fiz essa oração e perguntei, por que Noemi, Senhor? Porque Deus falou comigo e disse, porque a amizade começa dentro de casa. Se você não teve uma mãe que foi a sua amiga hoje, você é sim uma cópia melhorada. Mas que hoje você vai voltar à sua originalidade. Porque Deus te fez para ter relacionamento. Deus me fez para ter relacionamento. E nós precisamos mudar essa história, amados. Porque não é certo os nossos filhos ter uma amiga lá fora onde ele conta tudo e não conta para nós. Qual que é o problema? Ser amigo do seu filho? Qual que é o problema? Mas nós acreditamos numa mentira de Satanás, dizendo que pai não pode ser amigo de filho. E isso não é verdade. Porque toda vez que você tem um pai e uma mãe que não é amigo dos seus filhos, eles vão arrumar um maldito amigo lá fora, e que vai roubar o coração dele, pode levar ele para onde? Para destruição. Nós precisamos entender o que é amizade. Amizade é aliança. Amizade tem um propósito. E esse propósito nasce em Deus. Nós precisamos desconstruir tudo aquilo que o mundo tem tentado nos ensinar.
Nós precisamos destruir todo sofisma. É isso que a gente chama. Não normalize os seus comportamentos. Não normalize os seus comportamentos. Você não entende porque às vezes você tem tanta dificuldade de conversar com seus filhos. Você não entende porque às vezes você tem tanta dificuldade de abraçar quem está do seu lado. Fala nisso, olha para quem está do seu lado. Fala, como você está linda. Eu vou fazer melhor. Olha, uma vai falar e a outra que vai receber vai falar assim, muito obrigada. E aí agora você troca. Nós temos que aprender. Sabe por quê? Porque quando a gente não vive isso dentro de casa, a gente não sabe falar. E tem muita gente que não sabe receber. E deixa eu te dar um segredo aqui. Quem não está pronto para receber um elogio, não está pronto para receber o que Deus tem preparado. Então olha para sua amiga e diz assim, amiga, elogia de novo. Abençoa a minha vida. Amém? Vocês são lindas, maravilhosas. Nós precisamos aprender a falar e nós precisamos... Ó minha cacazinha aqui, ó. Não está linda? Cadê minha filha? Está aqui, fica em pé. Ela vai dizer, ai, vai me matar de vergonha. Gente, ela está ou não está linda? Aplauda Jesus. Amém? Amém. Ela está linda. Quando ela chegou, eu falei, filha, como você está linda. Amém? Pode sentar. Nós precisamos aprender. E quando alguém te der um elogio, você vai fazer o quê? Muito obrigada, né? Muito obrigada, porque nós somos filhas do rei. Então não normalize, amado, o seu comportamento. O comportamento que você tem, que tem dificuldade de receber, que tem dificuldade para falar, que tem dificuldade para se relacionar. Isso tem uma raiz. E essa raiz começou aonde? Fala dentro de casa. Essa semana, oh meu Deus, meu tempo. Essa semana, eu vi uma foto da minha avó. A minha avó morreu quando minha mãe tinha 7 anos de idade. Não justifica muito comportamento da minha mãe, mas explica. Você sabe que a primeira coisa que eu olhei para aquela foto, minha mãe mandou a foto e ela disse assim, imagina quem é minha filha. Eu disse, sua mãe. Mas você sabe o que foi que eu prestei atenção? O rosto, a expressão. Eu vi dor, sofrimento. Na minha avó. E eu disse, mãe, uma mulher com muita dor, uma mulher muito magoada, uma mulher muito ferida. Eu te disse que ela faleceu quando minha mãe tinha 7 anos de idade. Vou fazer 44 anos esse ano. E eu olhei a foto dela e consegui identificar isso numa foto. Então, esses comportamentos, amados, a gente carrega. Uma mãe alegre, uma mãe feliz, normalmente tem filhos alegres e filhos felizes. Porque relacionamento começa dentro de casa. Então, não normalize comportamento. E quando eu falo de normalizar, porque nós carregamos as heranças transgeracionais. E você vai entender por que acontece tanta coisa na sua vida. Por que você não consegue se relacionar? Entra uma pessoa na sua vida, do nada, ela te fere, ela te abandona, ela te rejeita e ela vai embora. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Por isso que a gente tem tanta gente machucada. A palavra do Senhor fala, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Deus que visito, não é verdade? Os filhos, né, até a 3ª e 4ª. Não é a maldição dos pais, os filhos até a 3ª e 4ª. Mas ele visita até onde? Ele abençoa até 1000 gerações. Dilce, mas como que é isso? Deixa eu te dizer outra coisa. Para com essa história da maldição hereditária, porque eu estou tendenciada ao fracasso. Geneticamente, tu carrega algo que a gente chama de marcadores epigenéticos. E aí, quando eu estou num ambiente susceptível àquilo, falando, declarando
que não tem um amigo, que amigo não é confiável, que amigos são para contar na palma da mão, você está repetindo um padrão sem saber. Por isso que eu falei da questão da cópia. Tem muita mulher aqui que melhorou muito. Quando olha para a mãe é amargurada e fala, eu não vou ser igual a minha mãe, eu já sou diferente, mas eu vou te dizer algo mais. Tem algo que o Senhor quer fazer, que vai muito além do que você possa imaginar. Por isso você precisa ter cuidado com as distrações. Você precisa ter cuidado com esse comportamento que te leva ao fracasso. Se eu tivesse continuado com aquele comportamento meu, hoje eu tinha amigos que contavam nos dedinhos da mão. E isso não é verdade. Hoje eu tenho inúmeras amigas. Você viu o que a Val falou, né? Val, Etienne, cadê a Sueni? Cadê a Sueni? Está ali. Eu falo para ela, a gente conversa todo dia? Raramente, não é? Mas eu tenho prazer de sentar com a Sueni. Eu tenho prazer de ligar para ela. Eu não preciso estar junto dela todos os dias. Eu tenho a Carla há anos. Estou procurando mais pessoas aqui. Pessoas que estão há anos junto comigo. Pessoas que hoje eu não tomo café. Talvez tenha 2 anos que eu não tomo café. Mas a Kátia está ali. Entende o que eu estou falando? Desconstrua essa mentalidade mundana de que amigo tem que estar sentado contigo todo dia e andando pegado, grudado no pescoço. Isso não é verdade. Tenha relações de amizade quando você chegar dentro da igreja ou num espaço de trabalho que as pessoas não quiserem sentar contigo, não tenha problema. Porque Ruth não largou Noemi. Quem deixa Noemi é quem? Órfã. É aquela que vira o pescoço e vai para trás. E aí eu quero, rapidamente, por causa do nosso tempo, te falar algo. Só para você entender o que é a distração. No livro aqui de Deuteronômio, capítulo 25, os versículos 17 e 19, você vê a história dos amalequitas. Você sabe quem eram os amalequitas? Era um povo que não pertencia ao povo de Israel, que precisavam ser destruídos. É só para você entender o que é herança transgeracional e o que é as tentativas do diabo. Eu falei para você sobre comportamento. Para você entender que o diabo não aparece na sua vida com um chifre. Ele aparece com um padrão repetido. Ele aparece com um comportamento repetindo geração após geração. E se você não identificar, ele vai perpetuar. No tempo de Moisés havia os amalequitas. E os amalequitas, eles se levantam ali e Moisés vai para a guerra. Quem é o guerreiro dele? Quem é o general dele ali naquela época? Fala comigo, Josué. E aí o Josué, ele vai enfrentar aquela luta. A palavra diz que ele lutou o dia todo, ele estava lutando. Mas eles estavam perdendo. E enquanto eles lutavam contra os amalequitas, o Moisés estava com as mãos. Você conhece essa história, não conhece? Eu não vou ler todo o texto. Quando ele estava com a mão para cima, quando ele descia a mão, o que acontecia com ele? Perdia a luta. E aí o irmão dele, chamado U, segura um braço, o outro irmão, o Arão, segura o outro braço, e enquanto ele estava com as mãos para cima, eles venciam. E enquanto eles venciam, então Josué estava lá ganhando. Mas chegou uma hora que o dia ia se acabar. Ia acabar o dia. Sabe o que o Josué fez? Põe a mão para cima. Sabe o que foi que aquele homem fez? Sol, pare. E lua, não saia do lugar. E a palavra de Deus diz o quê? Que Deus parou o sol por causa de um homem. Porque eles precisavam destruir os amalequitas. Porque eles precisavam destruir aquele povo. Mas você acha que ele teve fim por completo? Não. Quando nós olhamos para a época aqui de Saul, o que acontece? Os amalequitas se levantam novamente. Deus dá um comando para Saul. Mate todos. Todos. Mata o gado, mata as mulheres, mata as crianças e mata quem? O rei. E o que o Saul fez? Saul deixou o rei vivo. E quando Samuel chega perto dele e falou assim, Saul, o que tu fez?
Ele disse o que você me mandou. Ele falou a verdade. E esse rugido de boi? Não, você não está entendendo, é porque Deus gosta muito de sacrifício. E aí eu deixei uns boizinhos para a gente ofertar. Cadê Agag? Cadê Agag? Agag está ali, ele tinha deixado Agag aonde? Vivo. E o que Deus disse para ele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele desobedeceu. Saul, ele desobedeceu. Mas aí, amados, nós vamos andar mais um pouquinho. Quando a gente chega lá em Esther. Aí você chega lá em Esther, no capítulo 3, o versículo 1. O que está escrito aqui? Amã, o Agagita, é identificado como descendente de quem? De Agag. Ele se levanta e ele convence Assuero a fazer um decreto. E nesse decreto era para destruir quem? O povo judeu. Amã é descendente de quem? Amã é descendente de quem? Você não entende o que acontece na sua vida. Geração após geração, o mesmo padrão se repetindo. Não consegue fortalecer vínculo. Não consegue ter amizade sincera. Não consegue fazer aliança com ninguém. Sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui. Agag, amados, sempre vai se levantar contra nós. Porque Agag é uma figura ali na Bíblia do inimigo do povo de Deus. E ele sempre vai tentar se levantar. Mas ele encontrou quem aqui? A palavra que estava aqui era até posicionada. Mas eu resolvi trocar por obediente para ir em contraponto com Saul, que foi desobediente. Agora eu vou te mostrar em tempos, para você entender. Lá no Números, capítulo 24, o versículo 7 está escrito. Eu vou ler para você. O seu rei será maior do que Agag. Eu estou falando de números agora. Eu não quero que você bagunce sua cabeça, só para você compreender. É quando Balaão vai profetizar contra o povo de Deus, e ele vem para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus. Você conhece ou não conhece essa história? Conhece. E aí ele não consegue, por 3 vezes ele tenta, mas não consegue. E na terceira vez ele diz, aquele que tem ouvidos abertos e aquele que tem olhos abertos. Você sabe uma coisa que me chocou nesse último carnaval? É que os bruxos estavam soltos e dizendo que os portais seriam abertos. E eles estavam mentindo? Não! Por que um Satanás do inferno, enviado do diabo, servo do capeta, enxerga o mundo espiritual e eu e você não enxergamos? Por quê? Porque eles não deixam de cansar e de adorar e de se prostrar diante do Deus dele. E enquanto a gente estivesse alimentando, vindo no culto uma vez na vida, e no encontro de mulheres, e a gente não estivesse derramando e adorando aquele que é único, verdadeiro, gastando tempo na presença, nós não vamos ter olhos abertos e ouvidos abertos. Balaão profetizou e ele diz, surgirá um rei que será maior do que Agag. E quando ele vem no versículo 17, ele diz, eu vejo, mas não agora, de Jacó se levantará um cetro que destruirá. Eu vou ler para você, para achar que não é coisa da minha cabeça. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe. Ruth era o quê? Moabita. O que você está querendo dizer com isso, Dilce? Volta aqui. Em 1406 a.C., Balaão profetizou. Em 1405, um ano depois, Josué luta contra os Amalê. Em 1050 a.C., Saul deixou Agag vivo. 400, aqui em torno de 483, 73, quem se levantou contra Esther? Amã. E quando aconteceu a história de Ruth? Você quer saber? Conseguiu ver?
significa que no meio da história tem um Deus agindo. Você acha que a sua vida está perdida? Você acha que o que você está passando é sem sentido? Você acha mesmo que Deus te abandonou? Você acha mesmo que o que você está vivendo é normal? Existe um trabalhar oculto de um Deus que não perde o controle. Amém? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, quando nós olhamos para a história, eu já estou chegando para o final. Quem é o descendente de órfão? Você sabia disso? Quem é descendente de órfão? Você sabia disso? Levanta a mão, quantos aqui sabia disso? A gente estuda a história pela metade. Quando os escritos rabínicos que você vai atrás, isso é estudo. Eles acharam na ancestralidade de Golias quem? Órfão. Mas a Bíblia fez questão de registrar. A Bíblia fez questão de registrar. De Ruth nasceu quem? Davi. Davi. De Ruth nasceu Davi. Eu sei que você ainda não está entendendo. O foco não é sua história. O foco não é você. Mas você é a pessoa que vai mudar essa história. Porque você vai mudar a história dos seus descendentes. Você vai mudar a história dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Todos os dias eu falo isso. Quando eu vejo o Dandan, quando eu vejo a minha Estezinha, aí você fala assim, mas ela não nasceu de você, ela não tem teu sangue? Tem. Porque eu pertenço a Cristo e Deus me presenteou eles. Eu tenho um profeta. Eu tenho um profeta. Eu tenho uma mulher que é rainha, que é posicionada. Você entende o que eu estou falando? Deus escolhe a gente para mudar o quê? A história. Por isso que a nossa amizade, ela precisa ser o quê? Com propósito, amados. Eu vejo, mas não agora. Se levantará um cetro. E esse cetro era de quem? Ele estava falando de Jesus. Quem profetizou, só para você não esquecer. Repita comigo, Balaão. Balaão. E ele profetizou. Todas nós já fomos órfãos. Queria que você ficasse de pé. Eu quero que você vire para uma mulher. Eu quero que você olhe para ela. Vamos agora precisar acender um pouquinho a luz. Os meninos vão colocar aqui um cronômetro de 1 minuto. Eu não quero que você converse. Eu não quero que você fale. É só uma mulher. Acende a luz para mim. Eu quero que você olhe no olho dessa mulher. Você não vai deixar ela só. Vocês vão ficar uma de frente para a outra. Seja obediente. Seja obediente. Olhe no olho dela. Olhe no olho dela. Consegue botar 1 minuto para mim? É para ficar calada. Você não vai falar nada. Nada. Silêncio.
Agora eu quero que você abrace essa mulher. Vai voltar o cronômetro. Não é para soltar. Tem uma mulher sozinha ali, ó. Tem 3 juntas aqui, ó. Tem uma sozinha que eu estou vendo. Não é para soltar. Não é para soltar. Só vai soltar quando eu disser. Não solte. Não solte. Pode colocar aquela música que eu pedi para vocês. Baixa um pouquinho agora as luzes, novamente. Eu quero só que você reflita. O que você viu nos olhos de quem você olhou? O que você viu? Pode deixar a música bem baixinha. O que você viu? Talvez você sorriu. Talvez foi difícil para você olhar. Talvez foi difícil para você deixar o outro olhar nos seus olhos. Amizade é sobre enxergar o que ninguém mais está conseguindo ver. Quando a gente tem aliança e quando a gente, de fato, está vinculada emocionalmente com alguém, tem relacionamento, tem aliança, a gente enxerga no olho. Nós precisamos aprender a olhar nos olhos. Tem muita casa, tem muito lar destruído, porque não está fazendo o que a gente está fazendo aqui, ó. O abraço é de ladinho, não abraça. Eu tenho certeza que a partir de hoje, muita mulher aqui, quando sair, vai poder testemunhar. Tem quanto tempo que você não recebia um abraço como esse? Tem quanto tempo que alguém não parava para prestar atenção em você? Tem quanto tempo? Eu quero que volte a apresentação, que tenho mais uns slides para mostrar. Eu quero que você reflita sobre isso. Abrace as pessoas. Seja de verdade com as pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Segura na mão de quem está aí do seu lado. Você não vai cansar porque vai ficar em pé, não. Pode voltar a minha apresentação. Baixa a música um pouquinho, volta a apresentação. Deixa eu te dizer algo. Enquanto nós orávamos por esse dia, Deus falava comigo que existem muitas órfãos aqui dentro. Muitas mulheres que estão na zona de conforto, muitas mulheres que não têm coragem, inclusive, de manter uma relação de amizade. Sabe por quê? Porque essa amizade te desafia. Essa amizade te tira do lugar de conveniência. Porque essa amizade, ela mexe contigo. E quando a gente não dá conta de lidar com isso, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas e a gente diz tchau. Enquanto eu orava, Deus também me falou que aqui também tem muitas Noemis. Noemis. Sabe quem é Noemi? Ela disse: eu sou uma mulher. Eu vou ler para você. Melhor que me chames de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta.
Noemi, uma mulher que significava doce, amável, mas quando ela volta para ajudar, ela diz: me chama de Mara. O coração dela estava amargo. Quando a gente vive amarga, sabe o que a gente faz? Vai embora, Orfa. Vai embora, Ruth. Muitas das vezes você está mandando as pessoas ir embora da sua vida e você não está enxergando. Não é sobre o outro, é sobre mim. Noemi conhecia o Deus Todo-Poderoso. Noemi sabia quem era Deus. Mas ela disse: a mão do Todo-Poderoso se levantou contra mim. E ela não conseguia reconhecer Deus. O que aconteceria com você hoje se você conseguisse ver a sua vida? A sua vida não, mas a vida dos seus daqui 100 anos, 120 anos. Quem é Noemi, gente? Noemi é bisavó de Davi. Se ela soubesse que aquela situação iria levar ela a gerar o rei segundo o coração do Senhor, você acha que ela teria dito que ela era amarga? O que você tem passado? O que você tem enfrentado? Não disperse as pessoas da sua vida. Não tire as pessoas da sua vida. Eu disse para você não normalizar comportamento. Amizade com propósito é um presente de Deus. Às vezes, amados, a ferida da rejeição, da injustiça, da traição, do abandono, da humilhação, vem se perpetuando geração após geração na sua vida. E você tem pago as consequências. Mas eu vou te dizer que na vida de toda Noemi tem uma Ruth. Eu aprendi que as amargas experiências pela qual eu passei, Deus tinha traçado algo para a sua glória. Você sabe quem é Ruth? Leia comigo. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? E Boaz gerou? Que gerou quem? Cuja mãe era Ruth. E aí o que a gente vê na história? E Jessé gerou o rei, e o rei Davi gerou, cuja mãe foi aquela que tinha sido a mulher de... E nós vamos terminar em quem? Em Jesus. Mas quem era Ruth? Vivia se até hoje você viveu de migalhas, há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Ele está mudando a sua história. Se até hoje você teve amizades passageiras, insignificantes, amizades que te deixaram no meio do caminho, Ele está dizendo: hoje eu mudo a sua história. Aquela mulher, ela se deitou nos pés de Boaz, para ela pedir para ele que resgatasse ela. E quando a gente olha na palavra, você sabe o que Boaz disse para ela? Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Aquela mulher gerou os descendentes de Davi, que chegou a Jesus. Ela se reconectou com a sua essência. E ela era moabita. Eu e você não eram para estar aqui. Eu e você não era para fazer parte dessa história. Mas o Senhor mudou a minha e a sua história. Existe um resgatador. Assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, ele é o meu e o seu resgatador. A amizade que você tem está te levando para onde? Para um propósito. Ruth reconheceu isso.
Se Ruth não tivesse reconhecido isso, ela tinha deixado uma mulher amarga no meio do caminho. Ruth conhecia Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perdão, Noemi. Ruth não. Mas por causa de Noemi, a sorte de Ruth foi mudada. E por causa de Ruth, a sorte de Noemi foi mudada. Feche seus olhos. Pega na mão dessa amiga que está aí do seu lado. Pai, nessa noite nós estamos diante do Senhor. O Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é aquele que muda, Senhor, a nossa história. O Senhor é aquele que escolheu essa data. O Senhor é aquele que nos trouxe nesse lugar. E Pai, nessa noite o Senhor estar aqui presente. Nessa noite o Senhor estar aqui presente. O Teu Espírito se manifesta aqui, Senhor. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, aquele que foi gerado a partir de Ruth, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Nós clamamos, Pai, para que essa noite seja uma noite de cura, para que essa noite, Senhor, seja uma noite de transformação, para que essa noite seja uma noite do Senhor colocar o Teu bálsamo na nossa ferida. Pai, na autoridade de Cristo Jesus nós oramos, nós clamamos a Ti e nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, muda, Senhor, a nossa história, assim como o Senhor mudou, Senhor, a história de Ruth. Uma mulher que vivia de migalhas, uma mulher que estava tendenciada à morte, uma mulher, ó Deus, que estava tendenciada, Senhor, até um fim, mas o Senhor mudou a sua história. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite, nós clamamos a Ti nessa noite, nós pedimos a Ti nessa noite. Eu quero que você comece a orar pela irmã que está do teu lado. O Senhor vai colocar palavras na sua boca e você vai começar a declarar sobre a vida dela, vai começar a declarar: a nossa amizade não é por um acaso, nós não estamos nessa igreja por um acaso, nós somos uma igreja sarada, nós somos um povo sarado. E nessa noite o Senhor muda a nossa história, nessa noite o Senhor está mudando a história dos seus descendentes. O Senhor mudou a história de Noemi. Noemi se chamou amarga, disse que não podia mais partir nada bom dela, ela queria ser esquecida, ela queria ser deixada para trás, ela queria ser anulada, mas houve uma Ruth na vida de Noemi. Seja Ruth nessa noite, seja Ruth nessa noite. E se você tem estado aqui como Noemi, hoje o Senhor está te falando: eu restauro a tua história, no lugar da tua dor eu vou te trazer alegria, no lugar daquilo que você só vê como fracasso, hoje eu abro os teus olhos, eu te mostro que é o futuro certo. Ah, se você conseguisse contemplar, ah, se você conseguisse visualizar o agir do Todo-Poderoso. Ah, se você conseguisse ver, as pessoas que estão do seu lado não é por um acaso, as pessoas que têm caminhado com você não é por um acaso. O Senhor tem te presenteado sim, com mulheres poderosas, com mulheres que são boca do Senhor. E nessa noite há um bálsamo do Senhor, há um bálsamo do Senhor para a sua vida. Pai, nós oramos por Ti, nós clamamos por Ti nessa noite. Nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me mostrava Noemi, Pai. E nessa noite nós declaramos, Pai, coloca bálsamo, Senhor. Coloca bálsamo no coração de Noemi. Pai, nós declaramos que se Noemi conhecia o Todo-Poderoso, Pai, mas apenas de história, ela a partir de hoje, ela conheça, Senhor. Mas ela conheça de fato, Senhor, de uma experiência com o Senhor. Na autoridade do nome de Jesus nós oramos. Nós declaramos que toda raiz de amargura, nós declaramos que toda opressão, nós declaramos que toda mentalidade equivocada, nós declaramos que toda palavra de maldição, tudo aquilo que não procede da boca do Senhor, nós declaramos anulado na sua vida. Há um agir do Todo-Poderoso, há um agir dEle, e Ele continuará fazendo em sua vida. Na autoridade do nome de Jesus nós oramos, e nós declaramos em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, nós oramos, levante as suas mãos para os céus, levante as mãos para os céus.
E declare: Senhor Jesus, eu sou Ruth. E o Senhor é o meu resgatador. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não deixarei ninguém para trás. Senhor Jesus, eu hoje aceito ser resgatada. Eu declaro que eu não viverei mais de migalhas. Eu declaro, em nome de Jesus, eu declaro que toda herança transgeracional que eu venha trazendo ao longo da minha vida, eu declaro, em nome de Jesus, fique para trás, seja destinado ao lugar que o Senhor determinar. Em nome de Jesus, eu declaro, em mim começa uma nova história. Eu declaro que eu sou amiga fiel, eu sou amável, dos meus lábios sai doçura. Eu declaro que eu sou uma mãe, amiga. Eu declaro que eu sou uma irmã, amiga. Eu declaro que eu sou uma sogra, amiga. Por isso, nessa noite, eu declaro amargura, tristeza, isolamento, solidão, eu rejeito, eu te rejeito. E eu declaro, em nome de Jesus, na minha casa, a vida. E eu declaro que assim como Ruth gerou Davi, e Davi nasceu Cristo Jesus, eu declaro que na minha casa nasce uma geração diferente de homens e mulheres determinada a expandir o reino de Deus. Eu declaro, eu sou frutífera, eu não viverei de migalhas. Eu declaro que os meus descendentes, eles receberão toda herança deixada por Cristo Jesus. Eu declaro que na minha casa não há lugar para solidão, para depressão, para ansiedade. Eu declaro que todos os meus descendentes serão uma geração bem relacionada. A minha casa, os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos prepararão mesas para os filhos do Rei Jesus se assentar. E eu declaro que eu sou uma mulher, e eu sou uma mulher que atrai multidões, e os meus filhos assim também serão, porque em mim tem um DNA, e o DNA é de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Aleluias! Você não deixará ninguém para trás, você não ficará para trás, porque em você começa uma nova história. E a partir de hoje, você vai ver os relacionamentos fluindo na sua vida. Em nome de Jesus, nós declaramos, começando pela sua casa, pela vida dos seus filhos, o seu esposo, com a sua mãe, você voltará para casa e será restaurada a aliança quebrada na vida dos seus pais, com os seus pais, com a sua sogra, com os seus sogros. Você, a partir de hoje, levantará como uma restauradora, assim como Noemi. Mas há algo para você: você não viverá de migalhas, porque a filha do rei transborda. Aleluia! Aplauda Jesus.